Eu vi tudo acontecer, com meus próprios olhos. Não ouvi dizer, não foi boato. Era meu amigo, meu companheiro de banco, meu irmão em Cristo, ou pelo menos era o que eu pensava. O nome dele, por respeito, não vou mencionar aqui, mas todos conhecem. Ele era aquele tipo de irmão discreto, que não chamava atenção no culto. Chegava no horário com a Bíblia embaixo do braço, cumprimentava com a paz de Deus e se sentava sempre no mesmo lugar, na terceira fileira do lado direito. Durante anos, ninguém tinha nada a falar dele. Era visto como um servo fiel, calado, jejuador, e até um pouco sério demais, na minha opinião. Mas não se envolvia em confusão, nem se destacava por orgulho. Era neutro, e talvez isso tenha sido a sua maior estratégia. Eu lembro do dia em que ele começou a mudar. Não foi brusco, foi sutil. Primeiro, passou a se oferecer para ajudar os irmãos do ministério em tarefas pequenas. Carregar bancos, organizar a coleta, buscar os cooperadores em casa. Era como se ele tivesse despertado para o serviço, e todos, inclusive eu, viam aquilo como uma bênção. Deus está preparando algo para ele, muitos diziam. Com o tempo começou a se aproximar dos anciãos, sempre com palavras de honra, chamando de servo valoroso e elogiando as pregações. Um zelo que parecia bonito à primeira vista, mas que depois revelaria outro rosto. A ambição é algo que se disfarça de zelo, e quem não tem discernimento cai fácil nessa armadilha. E ele caiu. Ou melhor, mergulhou de cabeça. Logo vieram os convites para orar nos cultos, dar testemunho, ler a palavra. Sempre com lágrimas nos olhos, voz tremendo como se estivesse sendo tomado pelo Espírito. Mas algo no fundo do meu peito não se alinhava com aquilo. Eu orava e pedia a Deus: Senhor, se não for de ti, revela. Não demorou muito para as conversas nos bastidores começarem. Fulano está sendo cogitado para o ministério. Dizem que já estão orando por ele. Ele tem amizade forte com o ancião tal. Aquilo me inquietava. Não por inveja, que fique claro, mas porque tudo parecia muito rápido. Ele mal tinha tempo de banco e já estavam cogitando levantar para obreiro. Foi então que soube da primeira denúncia. Um irmão mais antigo, de uma outra cidade onde ele congregava antes, procurou o ancião e contou algo sério, que ele havia oferecido ajuda financeira para a obra de Deus, desde que Deus confirmasse o ministério. Na hora disseram que era mentira, armação. O assunto foi abafado, mas a semente da dúvida foi plantada. Algumas semanas depois, vi ele saindo de um restaurante com um dos anciãos da região. Achei estranho, pois aquele ancião não costumava ter intimidade com irmãos de banco. Dias depois, ele já estava conduzindo cultos, sendo chamado para a mesa dos cooperadores e sendo tratado como vaso escolhido. Era nítido. Algo estava sendo costurado nos bastidores. E então veio o dia da confirmação. Num culto regional, o ancião levantou a mão. A igreja ficou em silêncio e ele anunciou: Deus confirmou nosso irmão para o ministério de ancião. Um silêncio gelado caiu sobre mim. Eu olhava ao redor e via alguns sorrindo, outros chorando, mas também muitos com o rosto abatido. Era como se o Espírito Santo estivesse em silêncio. Ele subiu ao púlpito com a cabeça baixa, mas o sorriso de canto de boca não escondia a satisfação. Dizia palavras de humildade, mas o olhar era de vitória. E não uma vitória espiritual. Era algo carnal, terreno, político. Depois disso, ele mudou. Passou a andar de terno mais caro. Só se sentava com outros anciãos. Sua fala ganhou um tom de superioridade. Já não cumprimentava a todos com o mesmo calor. E, aos poucos, o púlpito passou a ter um tom mais autoritário. As exortações não vinham mais com lágrimas, mas com tom de julgamento. Ele se tornara o que sempre quis ser. Não um servo, mas uma figura de poder. Foi nesse tempo que eu comecei a notar os desvios. Vi com meus olhos ele chegando de carro novo, de marca cara, mesmo sendo desempregado até poucos meses atrás. Irmãos humildes comentavam: de onde vem esse dinheiro todo? A resposta era sempre a mesma: é bênção de Deus. Até que chegou a bomba. Um jovem que congregava na vila vizinha encontrou mensagens no celular do pai, um cooperador que trocava favores com o novo ancião. E mais, havia prints de conversas onde ele falava com um empresário local, oferecendo acesso ao ministério em troca de grandes doações para a igreja. Aquilo me destruiu. Meu coração sangrava de ver o que a obra de Deus
havia se tornado nas mãos de homens gananciosos. Vi irmãos se afastando da comunhão, outros perdendo a fé. Um deles me disse: se é assim lá em cima, o que nos resta aqui embaixo? O pior ainda estava por vir. Mas esse é assunto para o próximo capítulo. Eu nunca vou esquecer o dia em que ouvi com meus próprios ouvidos o que parecia impossível dentro da congregação. Era uma sexta-feira à noite, o céu ainda rosado pela luz do entardecer, e eu tinha ido visitar um irmão mais velho da fé, desses que tem cadeira cativa no banco da frente e sempre um conselho pronto. A conversa fluía sobre assuntos simples, até que ele, com um pesar nos olhos, me falou: irmão, tem coisa acontecendo no meio do ministério que só a misericórdia de Deus para arrancar da sombra. Na hora meu coração gelou, porque quando um homem que serviu 40 anos fala com aquele peso, é porque o que vem a seguir dói. E ele continuou: tem irmão comprando ministério. Fiquei sem palavras. Eu, que cresci ouvindo sobre chamada divina, oração, jejum, revelação, não conseguia entender. Como assim comprar? E então, pouco a pouco, aquilo que parecia um sussurro se transformou em um vendaval. Não demorou muito para que o nome dele surgisse. Sim, o irmão que se tornara ancião tão de repente que ninguém entendeu. Até poucos meses antes ele era apenas mais um irmão do banco, trabalhador, correto, mas sem envolvimento direto com a obra. De uma hora para outra, começou a se aproximar de irmãos influentes, sempre nos bastidores. Ajudava daqui, oferecia dali. Um auxílio para a viagem de um ancião mais velho, uma oferta generosa para ajudar na reforma de um salão. Discreto, sorridente, sempre pronto para servir. Ou parecia. E então veio o culto de anúncio. Eu lembro bem, a Irmandade aplaudindo, abraçando, alguns surpresos, mas todos respeitando. Afinal, quem é a gente para questionar um ministério? A palavra veio naquele culto e parecia até falar com quem duvidava. Falava de vasos novos sendo preparados, de colunas levantadas no meio da incredulidade. Eu até tentei me convencer que era coisa da minha cabeça, que talvez eu estivesse julgando, mas as semanas seguintes foram estranhas. O irmão mudou. A humildade que encantava começou a dar lugar a olhares altivos. A saudação que antes era calorosa virou um aceno distante. E o púlpito? O púlpito parecia um palco. Sempre que ele subia, era como se quisesse provar algo. Palavras bonitas, discurso técnico, mas frio. Sem unção, a palavra não descia como pão quente da boca de Deus. Era como ler um manual. Faltava peso de glória, sabe? A gota d'água para mim foi quando, num culto de jovens, ele trouxe uma palavra completamente fora do comum. Usou o momento para dar indiretas, como se estivesse acima da irmandade. Questionou murmúrios, falou de invejosos que não aceitam a escolha de Deus. E ali eu entendi. Ele tinha comprado aquele púlpito e agora precisava defendê-lo com unhas e dentes. Dias depois, encontrei com um irmão da comissão que já tinha sido separado do ministério por problemas pessoais. Ele me puxou num canto e soltou o que eu nunca queria ouvir. Irmão, foi 20 mil, como assim? Eu perguntei. Ele entregou 20 mil em ajuda a um ancião mais velho de outra cidade. E depois disso, o nome dele foi levado em oração. Só que a oração já tinha sido decidida. Senti um calafrio. Não queria acreditar, mas tudo fazia sentido. A compra do ministério não foi apenas um erro humano. Foi uma afronta ao altar, um escárnio ao chamado santo. Mas o que mais doía era ver que ninguém desconfiava. Ele era prestativo, envolvido, carismático. Na frente da igreja era quase intocável. Só quem estava mais atento percebia a ausência de quebrantamento, a frieza da palavra, a vaidade no olhar. E a irmã dele, que também fazia parte da obra, começou a se vestir com mais pompa. O carro novo apareceu na porta do culto. Os convites para visitar outras localidades aumentaram. Era como se o cargo comprado tivesse virado um título de nobreza. Mas eu sabia. No céu aquilo era registrado com lágrimas. Eu comecei a orar. Muito. Porque a indignação virou peso. E peso vira oração. Que eu não queria ver o ministério manchado. Mas também não queria justiça com minhas mãos. Queria que Deus fizesse o que fosse justo. No tempo dele. Até que um dia, no meio de um culto comum, um cooperador levantou para dar uma saudação e disse, com lágrimas, o Senhor mostra que há ministérios aqui que não foram chamados por ele, mas por mãos de homens. E Deus vai tirar. Porque o púlpito é santo. Foi como um trovão.
A irmandade inteira gelou, e o ancião, que estava sentado na frente, abaixou os olhos. A partir dali começou uma virada, pequena, discreta, mas firme. Dias depois, uma denúncia chegou à administração. Um envelope com provas, nomes, datas. E então veio a convocação. O irmão, antes tão cheio de si, foi chamado para se explicar. E sabe o que ele fez? Negou. Disse que era perseguição, que era inveja, que estavam tentando tirar ele do lugar que Deus o colocou. Mas Deus não se contradiz, e o púlpito onde ele não está, uma hora se torna palco de queda. Semanas depois, o ministério dele foi suspenso. Ele saiu da cidade. A esposa, envergonhada, parou de frequentar os cultos. A irmã dele chorava nos bancos, dizendo que não sabia de nada. Mas o estrago já estava feito. Na frente da irmandade, ele era o escolhido. Nos bastidores era o comprador, um Judas de paletó, um homem que achou que ministério se conquistava com dinheiro. E esqueceu que chamada se recebe com joelho dobrado e vida no altar. Desde então passei a olhar o púlpito com ainda mais temor. E toda vez que vejo alguém sendo chamado, oro: Deus, que seja o Senhor. Que não seja o bolso, que não seja o homem, mas o céu. Porque o púlpito é lugar de lágrima, não de barganha. E só o Senhor conhece o preço de quem foi realmente chamado. Eu achava que ninguém nunca ia descobrir. Tinha tanto tempo que aquilo se repetia. As reuniões, os abraços, as orações, os cultos dirigidos por mim, que a culpa já parecia silenciosa, domesticada, como um cachorro que late, mas não morde. Eu era o ancião, o exemplo, o conselheiro, por fora respeitado, por dentro vendido. Mas Deus vê. Tudo começou a desmoronar num dia comum. Era uma quinta-feira, e tínhamos culto de ensinamento naquela noite. O salão estava limpo. As irmãs ajeitavam os bancos, os jovens já chegavam com suas bíblias. Até então tudo parecia normal. Até que um irmão desses mais simples, novo no ministério, pediu para conversar comigo antes do culto. Chamou-me de lado, com os olhos baixos, parecendo até constrangido. Mas o que ele disse me desmontou por dentro. Irmão, Deus me mostrou algo em sonho. Eu não sei se devo falar, mas minha alma não tem paz. Na hora minha garganta secou. O coração acelerou tanto que eu achei que ele ouviria. Tentei manter a calma com aquele sorriso de líder piedoso. Pode falar, irmão. Estamos aqui para isso. Se for de Deus, ele confirma. Se não for, também tudo se revela com o tempo. E então ele começou a contar. Eu sonhei com um cofre. Ele disse que, no sonho, viu uma congregação com as portas abertas, e dentro dela havia um cofre grande. Mas esse cofre não estava cheio de bênçãos. Estava cheio de dinheiro. E uma mão ia lá no escuro e pegava notas, sempre na surdina, sempre quando ninguém via. A mão era de alguém de terno escuro com aliança no dedo. Mas eu não via o rosto, ele disse. Fingi surpresa, fingi espanto, fingi oração. Por dentro eu estava em pânico, porque aquela descrição era eu. Meus ternos sempre foram escuros. Minha aliança sempre brilhou no dedo esquerdo. E o cofre da igreja. Fiquei muitas noites sozinho com ele após os cultos, sob a desculpa de fechar com oração ou organizar os envelopes. Deus estava levantando alguém para me mostrar. E eu sabia, quando Deus decide puxar o tapete, nem os mais altos cargos sustentam o tombo. O clima começou a mudar. Depois daquele sonho revelado, nada mais foi igual. Os olhares começaram a mudar. Pequenos gestos viraram pesos em meu coração. Um simples Deus te abençoe parecia carregado de desconfiança. Eu não sabia se era paranoia ou discernimento. Alguns irmãos começaram a fazer perguntas que antes nunca faziam. Irmão, o valor da coleta bateu com os envelopes? Houve retirada para alguma emergência? Tem balancete novo disponível? Pequenas perguntas, mas afiadas como facas. E o pior, a paz foi embora. Eu comecei a perder o sono. Toda vez que ouvia a palavra justiça, me tremia. Toda vez que alguém lia o versículo "O que é feito às escondidas será trazido à luz", parecia que era comigo. Eu ainda dirigia os cultos, ainda orava, ainda impunha as mãos. Mas já não era mais autoridade, era só aparência. Meu coração já estava falido. A visita inesperada, uma semana depois do sonho do irmão, recebi uma visita. 2 cooperadores e o próprio ancião regional bateram na porta da minha casa, alegando que vinham tomar um café e conversar. Mas no fundo eu sabia, aquilo era uma inspeção. E mais,
Era a mão de Deus começando a fazer justiça. Irmão, temos recebido algumas perguntas dos irmãos. Nada grave, só queremos conferir alguns dados da tesouraria, disse o ancião com um tom calmo, mas firme. Pedi licença, fui até o quarto, peguei a pasta com as finanças. Minhas mãos suavam tanto que mal consegui fechar o zíper. Quando voltei, entreguei com um sorriso falso, desses que a alma não sustenta. Eles começaram a folhear. Silêncio. Páginas virando. Anotações sendo feitas. Olhares trocados. E então veio a primeira pergunta. Irmão, houve uma retirada aqui no valor de R$ 800 em uma terça-feira. Não há anotação do motivo. Sabe dizer o que foi? Engasguei. Naquela terça eu tinha usado aquele valor para pagar um serviço pessoal. Nada a ver com a obra. Mas como confessar isso? Como admitir que eu, o homem de terno escuro e voz grossa no púlpito, era na verdade um desviado de dentro da igreja? Ah, creio que foi para conserto de um ventilador. Ou talvez uma ajuda emergencial. Vou confirmar e já envio depois. Mentira. Pura e fria, eles aceitaram. Mas eu sabia que não tinham engolido. O medo virou rotina nos dias seguintes, minha mente não parava. Comecei a imaginar que estava sendo seguido, que havia câmeras escondidas, que iriam expor meu nome num culto, que minha esposa saberia, que meus filhos ouviriam na escola. O medo é um tirano. Ele acorda antes de você, dorme depois e come junto à mesa. Eu já não era mais livre. Minha prisão era interna, e o pior, era como se a mão de Deus tivesse tirado o óleo da unção do meu ministério. Nada mais fluía. Minhas palavras pareciam vazias. Meus louvores não passavam do teto. Até a leitura da palavra soava distante. A casa estava caindo. E eu sabia. Era só questão de tempo até tudo ruir. Reflexão final do tópico ali naquele tempo de crise silenciosa. Deus ainda me dava uma chance. Eu sei disso hoje. Os sinais, os sonhos revelados. A visita dos irmãos, as perguntas. Tudo era misericórdia. Tudo era alerta. Era o Pai me chamando de volta antes que o juízo viesse. Mas eu resisti. Achei que conseguiria esconder, que o cargo me protegeria, que a aparência sustentaria o erro. Tolice minha, a casa já estava rachada, e o alicerce era de areia. No próximo tópico, vou contar o dia em que tudo explodiu. O culto lotado. A denúncia. A vergonha pública. Porque quem não ouve Deus em secreto, vai ouvir o escândalo em público. E comigo foi assim. Eu nunca vou esquecer daquela manhã. O céu estava limpo, o sol mal tinha subido, e meu coração parecia bater no compasso de uma marcha fúnebre. O culto especial estava marcado, e o cooperador responsável havia me comunicado na noite anterior. O irmão trará a palavra amanhã. Que o Senhor te use. Aquilo deveria ser motivo de alegria, uma honra espiritual. Mas para mim, foi o início de uma tortura silenciosa. Desde que eu fiz aquele maldito acordo, o tal agrado que virou compra, a minha consciência já não dormia mais direito. À noite ouvia vozes, acordava suando. Toda vez que dobrava o joelho no quarto, o teto parecia de chumbo. A paz que sempre senti na oração tinha se evaporado. Mas eu tinha uma imagem a sustentar. Ancião eleito por Deus, era assim que começaram a me chamar. E eu engolia a seco e sorria como se fosse verdade. Naquela manhã vesti meu melhor terno, a camisa branca passada com carinho pela minha esposa. Ela me olhava com orgulho, e aquilo me doía. Porque ela acreditava, a igreja acreditava. Só eu e Deus sabíamos a mentira que havia por trás daquele chamado. Enquanto me preparava, minha filha pequena correu até mim e disse: Papai, hoje é você que vai pregar? Fala pra gente obedecer a Jesus, tá bom? E eu senti vontade de chorar, porque eu sabia que eu mesmo não estava obedecendo. Cheguei mais cedo ao templo. O salão ainda vazio, aquele eco santo que só a congregação tem. A orquestra afinava os instrumentos. Os bancos limpos, a mesa preparada. Me sentei no banco da frente. Tentei buscar a Deus em pensamento, mas só ouvia acusações. Você não foi chamado. Você se comprou. Você se colocou aí. Era como se o Espírito gritasse dentro de mim. E então o culto começou. As primeiras palavras foram do cooperador, que orou com autoridade e depois passou para os hinos. Os músicos tocaram com graça. Os hinos saíam perfeitos, mas cada nota me cortava a alma. Eu sabia que aquela comunhão não era mais plena para mim. Eu era como um estranho ocupando um lugar que não era seu. Na hora da palavra, o cooperador me chamou, levantei devagar.
Meus pés pareciam de chumbo. Subi ao púlpito tremendo, mas não de emoção, de vergonha. O Senhor seja louvado, irmãos. Amém. Respondeu a igreja. Meus olhos varreram os rostos à minha frente. Irmãos que me consideravam um homem de Deus, crianças que esperavam um alimento do céu, anciãos mais velhos que me olhavam com respeito. E eu era uma farsa, comecei a pregar. Um versículo conhecido, simples, mas a boca travava, as palavras não fluíam. Eu tentava repetir pregações antigas que ouvi, forçar um fervor que não nascia. Era como um ator sem talento tentando emocionar uma plateia. E então veio o silêncio. Fiquei travado por quase 1 minuto. Os irmãos abaixaram as cabeças. Alguns começaram a orar baixinho. Outros levantaram os olhos, esperando que algo viesse. Mas nada veio. O céu estava fechado para mim. A mão de Deus, que antes me fazia chorar com qualquer palavra, agora era ausente. E eu entendi. Eu havia entrado em um lugar santo. Pelas mãos sujas, desci do púlpito com o rosto ardendo. Não olhei para ninguém. Voltei para o meu lugar com o coração explodindo de culpa. O culto seguiu, mas para mim ele tinha acabado. Era como se o próprio Deus tivesse se calado diante da minha desobediência. Na saída, recebi abraços. Foi uma bênção, irmão. Glória a Deus pela sua vida. Palavras vazias, que batiam no meu peito como martelos. Eu sabia que não foi bênção coisa nenhuma. Foi um teatro. E pior, um teatro dentro da casa de Deus. Naquela noite não consegui comer. Minha esposa me olhou preocupada. Você está estranho, amor. Aconteceu algo? Eu apenas disse que era cansaço. Como explicar para ela que o homem com quem ela casou tinha traído a fé? Fui para o quarto, tranquei a porta e ali me joguei no chão. Pela primeira vez em meses chorei. Chorei como criança. Me rasguei diante de Deus e falei entre soluços: Senhor, eu não sou digno. Eu me coloquei onde não devia. Eu tentei comprar o que só o teu Espírito pode conceder. Me perdoa, Pai. Me tira de lá, ou me mata. Mas não me deixa continuar mentindo para essa igreja. Naquela madrugada, o Senhor não me respondeu, mas o silêncio dele foi diferente. Não foi acusador. Foi como um pai esperando que o filho termine de confessar tudo. E no fundo eu sabia, a redenção só viria quando eu confessasse. Publicamente, mas como? Como admitir que o cargo que tantos almejavam foi comprado? Era o começo de um caminho que me levaria ao chão, à vergonha e talvez à libertação. Eu não sei se você já viveu aquele tipo de dia que muda tudo. Aquele tipo de momento em que parece que Deus tira o véu dos olhos e mostra tudo que estava escondido. Pois foi assim comigo. Foi num domingo de Santa Ceia, a igreja cheia. Todos os irmãos de branco. O céu parecia estar mais azul naquele dia. Mas por dentro, dentro da minha alma, algo estava prestes a estourar. Já fazia tempo que eu vinha lutando contra minha própria consciência. Acordava de madrugada com o rosto suado, coração acelerado. Os sonhos me perturbavam. Às vezes, sonhava com minha mãe chorando. Outras vezes, era com o irmão que ocupava o lugar que eu roubei. Porque foi isso mesmo, eu roubei. Não com arma, não com mão, mas com influência, com mentira. Eu comprei o cargo de ancião. Usei dinheiro sujo, manipulei homens. E sentei num lugar que não era meu. Durante semanas, Deus me alertava. Usava hinos. Usava crianças. Até irmãos que nem sabiam da minha história vinham com palavras cortantes como espada. Deus sonda os corações. Cuidado com o que está oculto. E eu tremia por dentro, mas sorria por fora. Continuava pregando, recolhendo coleta, impondo as mãos. Era como se eu vivesse uma peça de teatro. Só que o palco era o altar. Naquela Santa Ceia, a palavra caiu como uma martelada. O cooperador, um servo simples e manso, levantou-se e disse: há um coração aqui que pensa estar escondido. Mas o Deus que visita os ocultos já decidiu expor a podridão. Ainda é tempo de arrependimento. Meu coração disparou. Meus olhos encheram de lágrimas. Olhei ao redor, disfarcei com um lenço. Mas era comigo, eu sabia. Deus estava me dando a última chance. O culto seguiu, mas meu peito doía. Parecia que eu estava sufocando. Quando fomos nos ajoelhar para participar do cálice, meus joelhos tremiam. E quando coloquei o cálice nos lábios, eu travei. A mão congelou. Meu corpo inteiro gelou. Vi uma irmã me olhando e na hora pensei, ela sabe, mas não sabia. Era minha mente culpada inventando olhares. Depois do culto fui para casa. E então veio o que hoje eu chamo de o rachão da parede.
Naquela noite, enquanto eu jantava em silêncio, minha esposa, que nunca comentava nada da igreja, me olhou e disse: "Você tem certeza de que está fazendo a vontade de Deus?" "Koniki sabe pouca. Como assim? Teve algo no culto hoje." "Uma palavra. Você gelou na hora do cálice." Eu percebi. Até a criança do banco da frente percebeu. E eu perdi o chão. Levantei da mesa, fui pro quarto. E chorei. Chorei feito criança. Peguei minha Bíblia e joguei no chão. Me ajoelhei e disse: "Deus, eu não aguento mais. Eu me afundei num cargo que não é meu. Eu roubei esse ministério. Eu paguei por ele. Eu aceitei ser levantado com base em mentira. Me tira disso, me livra. Mas me perdoa." Foi então que ouvi pela primeira vez em muito tempo uma voz dentro de mim que não era a da culpa. Era a voz da misericórdia. Melhor um servo quebrado do que um líder hipócrita. Confessa, e eu ainda posso te usar, como vaso restaurado. No outro dia, fui à casa do ancião mais velho da região. Entrei tremendo. Sentei no banco duro da sala dele. Ele me olhou por trás dos óculos e disse apenas: "Fala." E eu falei tudo. Desde o começo. Desde o irmão que me apresentou ao esquema, do envelope com dinheiro escondido, da indicação forçada, da pressa em me ungir, da vaidade que subiu, do ego que me dominou. O ancião ouviu tudo calado. No fim, ele apenas disse: "Isso vai doer, vai machucar muita gente, mas é melhor a dor da verdade do que o conforto da mentira. Deus ainda vai te usar, mas não mais nesse cargo. Vai ser como vaso, como exemplo de arrependimento." E naquele dia, naquela sala simples, a parede da minha mentira rachou, e por trás dela havia um homem nu. Não o ancião de terno e gravata, não o pregador, mas um filho pródigo que voltou com o rosto no pó. Na semana seguinte, pedi para ser afastado. Não contei detalhes para os irmãos, mas os mais espirituais entenderam. E sabe o que foi mais chocante? Em vez de serem duros comigo, me abraçaram. Um cooperador me disse: "Agora sim, Deus vai te usar." Uma irmã me abraçou e chorou. Um jovem me procurou e disse: "Se o irmão teve coragem de se humilhar, eu também posso confessar meu pecado." E ali eu vi: a queda não é o fim. Às vezes, é o começo da verdadeira conversão. Hoje não sou mais ancião, nem quero mais ser. Hoje sou servo, faço visitas, oro pelos doentes, levo cesta básica para os que precisam, ajudo os cooperadores com som, banco, água. E sabe o que é mais lindo? Deus ainda fala comigo. Mas agora não mais do púlpito, e sim do chão. A parede rachada me mostrou o caminho da verdade. Depois que me afastei do ministério, pensei que o peso começaria a sair de imediato das minhas costas. Achei que bastava confessar, me humilhar e esperar que tudo se ajeitasse. Mas a verdade é que a consequência da mentira deixa rastros, mesmo depois do arrependimento. E foi numa reunião, uma reunião que ninguém esperava, que tudo virou de cabeça para baixo mais uma vez, para só depois se endireitar. A reunião aconteceu 3 semanas depois da minha renúncia. Eu já tinha entregado o cargo, me sentado no banco, e até estava frequentando os cultos com mais paz. Me sentia aliviado por não carregar mais um título que não me pertencia, mas também sentia os olhares, não os de acusação, mas os de curiosidade. As perguntas circulavam. Por que o irmão fulano deixou o ministério? Será que foi problema de saúde? Teve escândalo? Eu não podia sair desmentindo nem explicando tudo. Parte de mim queria desaparecer, mudar de cidade, começar de novo. Mas outra parte sabia que Deus queria algo mais. Foi então que recebi uma ligação do ancião regional. A voz dele era firme, mas carregada de compaixão. "Irmão, precisamos conversar. Terá uma reunião do ministério esta semana. Queremos que o irmão esteja lá." Fiquei paralisado. Mas, irmão, mesmo afastado? Justamente por isso, na hora senti que Deus estava por trás. Senti medo, vergonha, mas também aquele empurrão espiritual que a gente reconhece. Aceitei. No dia da reunião, cheguei bem antes. O salão estava cheio de servos, cooperadores, diáconos, encarregados. Alguns olhavam com surpresa ao me ver entrar. Outros desviaram o olhar. Sentei no último banco. Estava decidido a apenas ouvir. Mas não foi isso que Deus preparou. O ancião que liderava a reunião abriu a Bíblia antes de qualquer palavra. Leu o trecho de João 8, sobre a mulher pega em adultério. "Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra." Depois olhou para frente e disse: "Irmãos,
Hoje vamos fazer algo que nossa carne rejeita, mas que o céu se alegra. Vamos falar de arrependimento. Não do dos outros, do nosso novo silêncio. Ele continuou. Nosso irmão fulano está aqui. Ele pediu para entregar o cargo. Alguns de vocês já ouviram rumores. Outros nem sabem o motivo. Mas hoje ele pediu a palavra, e nós vamos ouvir. Como irmãos, como igreja. Meu coração quase saiu pela boca. Não esperava falar, mas Deus esperava. Levantei devagar, caminhei até a frente. Olhei aquele mar de rostos, alguns conhecidos há anos, amigos, companheiros de viagem, irmãos que oraram comigo, que me viram pregar, cantar, chorar, mas que agora me viam como um homem despido de honra e coberto de verdade. Respirei fundo e comecei. Irmãos, eu não vim aqui para me justificar. Eu vim para confessar e contei tudo. Desde o início, o convite feito por um irmão influente, o dinheiro que entreguei por fora, a unção que recebi sem mérito, as viagens que fiz representando um cargo comprado e a dor que isso trouxe para minha alma. Contei dos sonhos perturbadores, da palavra que me cortava como navalha, da minha esposa que me confrontou com amor. Contei da noite em que chorei no chão pedindo misericórdia. Enquanto eu falava, alguns irmãos abaixavam a cabeça, outros choravam. Um ou outro balançava a cabeça sem acreditar. Mas eu segui. Eu vim dizer que não quero voltar para o púlpito. Não quero cargo. Não quero aplauso. Só quero ser servo. Só quero limpar banco, visitar enfermo, orar com sinceridade. Só quero ter paz com Deus de novo. E se Ele ainda quiser me usar, que seja com o rosto no pó. Quando terminei, sentei-me em silêncio. Um peso saiu, mas outro nasceu, o da espera pela reação. O ancião que me convidou a falar se levantou. Olhou para os presentes e disse algo que marcou minha alma. Irmãos, hoje Deus nos deu uma lição de verdade. Esse servo pecou sim, mas também se arrependeu. Ele enganou sim, mas também confessou. E nós? Quantos de nós não carregamos pecados escondidos? Quantos de nós não usamos a aparência de piedade enquanto negamos a sua eficácia? Houve um murmúrio. Um cooperador do interior com a voz embargada se levantou. Irmãos, eu também quero falar. E falou. Contou que por anos vinha alimentando ódio no coração contra outro irmão, que subia ao púlpito com rancor, que já quase saiu da igreja por não conseguir perdoar. E ali, na frente de todos, pediu perdão. Outro levantou e confessou que havia mentido na declaração de imposto, usando o nome da igreja para benefício próprio. Um diácono contou que tinha um vício escondido em apostas online. E assim, um a um, os servos começaram a se quebrantar. Aquela reunião, que seria apenas um encontro de ministério, virou um culto de quebrantamento. Ninguém impôs mãos, não teve imposição de cargos, não teve glória humana, mas teve glória de Deus, teve abraço, teve reconciliação, teve confissão. E naquela noite percebi que Deus não permitiu minha queda para me destruir. Permitiu para me usar, para sacudir o ministério, para mostrar que igreja não é palco para a vaidade, mas hospital de almas. Que ministério não é vitrine de homens, mas altar de arrependidos. Saí daquela reunião com as pernas fracas, mas com o coração forte. Porque pela primeira vez eu não era admirado pelos dons, mas respeitado pela verdade. Desde então minha missão mudou. Hoje, quando um irmão me procura dizendo, estou com algo escondido, eu não aponto. Eu abraço. Quando um jovem pergunta, como saber se sou chamado? Eu digo, não compre, espere. E quando alguém diz, você já foi ancião? Eu sorrio e respondo, fui, mas hoje sou servo. E mais feliz do que nunca. Eu sabia que o dia da exposição seria devastador, mas nunca imaginei que a dor mais aguda viria daqueles que diziam me amar em Cristo. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. O irmão fulano comprou o cargo de ancião. Alguns falaram com pesar, outros com escárnio, a maioria com nojo. Assim que entrei no templo pela primeira vez depois que tudo veio à tona, senti o peso dos olhos sobre mim. Não havia culto naquele dia. Era só uma reunião da mocidade. Mas era como se todos estivessem ali apenas para me medir, me julgar, me condenar. Um jovem me encarou como se eu fosse o próprio Judas Iscariotes. Uma irmã desviou o rosto quando passei. Outra cochichou algo ao pé da orelha da que estava ao lado. Vi risos abafados, vi dedos apontados.
Vi gente que eu abracei por anos, agora fingindo que nem me conhecia. Senti o chão desaparecer. A cadeira vazia na primeira fileira do banco dos cooperadores, a cadeira que antes me pertencia, agora estava ocupada apenas pelo silêncio. Ninguém ousou se sentar ali, e no entanto todos olhavam para ela. E depois para mim. Era como se aquela cadeira contasse uma história que agora todos conheciam. Não era mais o assento de um servo de Deus. Era a cadeira de um escândalo. A vergonha me consumia. Mas não era só isso. O que me feriu de verdade foi perceber que, para alguns irmãos, o erro que eu cometi me tornava imperdoável. Eles não queriam entender o porquê. Não queriam saber do arrependimento. Não queriam sequer ouvir minha voz. Eles queriam que eu sumisse, que eu desaparecesse da comunhão, que eu pagasse, como se não já estivesse pagando com lágrimas todas as noites. Os que atiram pedras numa das reuniões. Ao tentar levantar para cantar um hino, um irmão se adiantou e disse em voz baixa, mas audível: "Hoje não, irmão. Já fez muita vergonha." Foi como levar um tapa na alma. Naquele momento senti vontade de correr, de nunca mais voltar ali, de abandonar tudo, como se Deus também estivesse me rejeitando. Mas dentro de mim uma voz branda insistia: "Fica, eu ainda estou aqui." Não foram poucos os que me julgaram sem misericórdia. Alguns foram ainda mais cruéis. Um dos cooperadores, que antes me chamava de companheiro de guerra, agora falava com desdém. A ambição derrubou mais um. Tinha tudo, mas vendeu a alma. Eu ouvia e me calava. Não porque não doía, mas porque sabia que discutir minha dor com quem só quer ver sangue não cura. Só aprofunda a ferida. Os abraços inesperados e... Foi justamente quando eu achava que ninguém mais me veria como irmão. Que vieram os abraços. Uma senhora simples que sempre me chamava de filho veio até mim depois do culto e disse: "Eu não sei o que aconteceu. Só sei que Jesus ainda te ama. E se ele não te virou as costas, quem sou eu para virar?" Ela me abraçou longo, forte, verdadeiro. Chorei como criança em seus ombros. Pela primeira vez em semanas, senti o toque da graça. Dias depois, um jovem da mocidade, que eu mesmo ajudei a tirar das drogas anos antes, me procurou no portão da minha casa. Trazia uma Bíblia na mão e lágrimas nos olhos. "Irmão, o Senhor me ensinou que Deus restaura. Agora é a minha vez de lembrar isso para o Senhor." Aquele gesto me desarmou. Pela primeira vez, percebi que meu erro, por maior que fosse, não anulava toda a semeadura que fiz com sinceridade ao longo dos anos. Ainda havia frutos. Ainda havia memória. Ainda havia quem visse o homem, não apenas a falha. A esperança no meio da dor. Com o tempo, a poeira foi baixando. Mas as marcas ficaram. Em mim, no ministério, na igreja. Passei a frequentar os cultos mais discretamente. Sentei nos últimos bancos. Evitei qualquer destaque. Aprendi a ouvir mais e falar menos. Aprendi que o amor cristão verdadeiro não está em palavras ditas no púlpito, mas nos gestos feitos no anonimato. E foi nesse deserto que Deus me visitou de novo. Não com trovões, não com sinais, mas com paz. Uma paz que só entende quem já foi esmagado. E mesmo assim permaneceu. Entre pedras e abraços, hoje eu sei. Na igreja haverá sempre os que atiram pedras. Mas também haverá os que estendem os braços. Os primeiros vão se lembrar da sua queda. Os segundos vão se lembrar da sua humanidade. E Deus, a Deus não esquece de nenhuma lágrima sincera. Se hoje eu continuo firme, não é porque fui inocentado, é porque fui perdoado. Não é porque venci o julgamento dos homens, é porque me rendi ao tribunal da graça. Depois de tudo o que aconteceu, a vergonha pública, o afastamento da obra, a dor que causei à minha esposa, aos irmãos e a mim mesmo, confesso que pensei em desaparecer. Achei que Deus jamais me perdoaria. O título de ancião comprado grudou na minha alma como um rótulo eterno. Eu que conhecia a palavra, que havia pregado arrependimento tantas vezes, agora estava do outro lado. Eu era o escândalo que sempre avisei aos outros que evitassem. O fundo do poço tem voz. Passei dias trancado em casa. As orações pararam. Os jejuns cessaram. O louvor calou na minha boca. Mas sabe o que não parava? O choro da minha esposa durante as madrugadas. Ela nunca me abandonou, mesmo depois de tudo. E era esse choro que, por mais que eu tentasse abafar com o travesseiro, entrava como flecha no meu coração. Era como se Deus usasse a dor dela para me lembrar: você ainda tem chance, mas precisa morrer para o seu orgulho. Foi então que, no silêncio do meu quarto,
Numa noite em que a vergonha me sufocava, eu ouvi dentro da minha alma: Filho, volta para mim. Eu nunca comprei ninguém, mas eu pago alto por cada alma que se arrepende. Era como se o próprio Senhor tivesse invadido aquele ambiente. Não era mais o banco, nem o púlpito, nem os cargos. Era eu e ele. Um pecador nu diante da santidade de Deus. O pedido de perdão que rasgou o céu. Na semana seguinte, fui até a casa do ministério que me acolhera antes. Bati na porta com mãos trêmulas. O cooperador que me atendeu arregalou os olhos. Eu estava irreconhecível, magro, abatido, sem a altivez de antes. Ele me abraçou sem dizer nada. E eu chorei. Por minutos. Só chorei. Quando consegui falar, a primeira frase que saiu foi: Eu vim confessar não como um homem que quer voltar ao cargo, mas como um servo que quer voltar para a cruz. Expliquei tudo. Desde o início, cada atitude, cada conversa por debaixo dos panos, cada acordo financeiro que fiz para obter o cargo. Disse que merecia ser esquecido. Mas implorei: Só não me deixa esquecer de quem eu era quando Deus me chamou a primeira vez. A resposta dele foi um silêncio cheio de misericórdia. E depois, com voz firme, ele disse: A disciplina é justa, mas o amor de Deus é maior que o erro do homem. Volta para o banco. Senta lá. Aprende de novo. E quando Deus quiser, Ele mesmo te levanta. O banco do fundo que virou altar voltei para a congregação, mas não mais no púlpito. Fui para o último banco. Ali onde ninguém olha, onde muitos se esquecem. E foi ali que Deus começou a reconstruir a minha fé. Não recebi honra dos homens, mas recebi um novo coração. Um coração que sente a presença, mesmo quando ninguém me chama para orar. Um coração que canta hinos com lágrimas, porque agora as letras fazem sentido. Um coração que aprendeu que a graça é mais forte que qualquer eleição. Minha esposa, meu espelho de Cristo. Lembro do dia que ajoelhei diante da minha esposa e pedi perdão com o rosto no chão. Ela colocou a mão na minha cabeça e orou em voz baixa: Senhor, restaura meu lar, mas começa restaurando meu marido. Ela podia ter me deixado, tinha todos os motivos, mas ficou. E mais que isso, se tornou minha intercessora. A mulher que chorava sozinha no travesseiro, agora orava ao meu lado, e nossa casa se transformou. Hoje nosso lar tem menos regras e mais amor, menos discursos e mais oração. A igreja ainda me olha estranho. Sim, há quem ainda me olhe com desconfiança. Há quem sussurre nos corredores. Eu entendo, escândalo é difícil de esquecer. Mas também sei que há um Deus que escreve novos começos, mesmo nas páginas rasgadas da vergonha. Se alguém me perguntar se ainda quero voltar a ser ancião, minha resposta é: quero voltar a ser servo. Se isso me levar ao púlpito um dia, amém. Mas se for para sempre no último banco, que seja, desde que eu esteja na presença. O testemunho que hoje me define hoje, quando vejo outros homens se perdendo por cargos, por vaidade, por sede de reconhecimento, eu choro. Porque eu fui esse homem. Eu fui o que achava que podia comprar ministério como se fosse um paletó novo. Mas Deus me despiu, e na nudez da minha alma, Ele me vestiu com algo que dinheiro nenhum compra: graça, misericórdia, perdão e paz. Um recado a quem pensa que pode enganar a Deus. Se você está lendo isso e acha que ninguém sabe do que você tem feito nos bastidores, cuidado. A mesma mão que abençoa é a mão que disciplina, mas também é a mão que restaura. Hoje eu sou um testemunho vivo de que o pecado pode destruir sua imagem, mas o arrependimento pode reconstruir sua essência. A igreja pode te afastar, mas Deus nunca fecha a porta para quem se quebra de verdade. Finalizando, um recomeço sem títulos, mas cheio de propósito. Não sou mais o irmão fulano que foi ancião. Hoje sou o irmão que foi quebrado e reconstruído. O irmão que aprendeu que é melhor perder tudo, menos a presença de Deus. O irmão que descobriu que o banco de trás pode ser mais sagrado que o púlpito quando o coração está no altar. E se hoje me pedissem para resumir meu testemunho em uma frase, seria essa: perdi o título, mas ganhei a graça.